Salmo 103:15. Porque o homem e seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade. O nome da nossa palavra é: o Espírito Santo sente saudade da igreja. Por que o Espírito Santo sente saudade da igreja? É porque o Espírito Santo tem visto que a igreja não tem mais lembrado dele. A igreja não tem mais cultuado o Espírito Santo, a presença de Jesus. A igreja que somos nós, não estamos mais dando cultos ao Espírito Santo. Estamos muito falando de Deus sem a presença do Espírito Santo. Estamos muito falando de Jesus sem o Espírito Santo. O Espírito Santo está sentindo saudades daquela igreja que era cheia dele. Aquela igreja que o poder de Deus se manifestava. Aquela igreja que o Espírito Santo estava no meio dela. Nós temos visto o cristianismo crescer em números. Em vários lugares temos visto isso. Mas Deus tem visto também que o número de pessoas tem crescido. Mas a presença do Espírito Santo tem diminuído grandemente no meio da igreja. Por quê? Porque não tem como se viver um evangelho, aquele evangelho que a própria palavra diz, um evangelho de renúncia e querer o Espírito Santo. Não tem como eu querer viver um evangelho da minha maneira, do meu jeito, sem mudança, sem transformação. Um evangelho sem um caráter ser transformado, um evangelho sem um caráter ser moldado e mudado. Não tem como a presença do Espírito Santo se manifestar. É uma igreja onde o ser humano perdeu o temor, onde o pecado é tratado como algo normal. Não tem como. A igreja que o Espírito Santo está nela é uma igreja pura. Quando eu digo pura, não quer dizer que nós não pecamos, mas uma igreja que o pecado, ele é algo que a pessoa fez sem nem notar. Que pecado, para ele, não faz parte do seu dia a dia. O Espírito Santo tem buscado uma igreja que verdadeiramente é uma igreja lavada e remida por Jesus Cristo, uma igreja aonde ela odeia o pecado, aonde ela odeia a idolatria humana, aonde ela odeia os partidos. Ele tem buscado uma igreja aonde a santidade é essencial. Quando eu digo santidade, jamais me refiro a roupa, sapato ou costume. Santidade é ser separado. Uma igreja separada. Um povo que vive no mundo, mas não faz parte do mundo. Um povo que vive nessa terra, mas o pecado não vive nele. Um povo onde as pessoas falam mal dele, mas aquilo é mentira. Um povo onde alguém pode dizer isso ou aquilo, mas no mundo espiritual, isso não é verdade. O Espírito Santo é com saudade de uma igreja onde ele tem a liberdade de operar. Quando eu digo igreja, eu estou dizendo nós. Pregar um evangelho sem o Espírito Santo é palavras vãs. Pregar o evangelho sem poder é perder tempo. Pregar um evangelho sem autoridade, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença de Jesus, não tem efeito nenhum. O que traz transformação em um ser humano é a autoridade divina naquele que prega o evangelho.
E por falta do Espírito Santo, a igreja está doente, a igreja está sem autoridade. Por isso é um rodízio muito grande de pessoas que entram e saem. Porque ela ainda não encontrou com autoridade verdadeira, que é Cristo Jesus. Jesus pregava as mesmas palavras que qualquer um outro pregador. Ele dizia as mesmas palavras que os fariseus diziam, que os saduceus, os amorreus. Mas a diferença é que Jesus, ele vivia a palavra que ele pregava. Se ele falava de amor, ele amava. Se ele falava de perdão, ele perdoava. Se ele falava de sinceridade, ele era sincero. Se ele falava de hipocrisia, ele não era hipócrita. Então é essa que é a autoridade que tem faltado. Fala, mas não vive. Prega, mas não tem efeito. Como que eu ganho uma alma? É quando eu ensino ela algo que eu vivo. E o espírito dela testifica que o que eu estou dizendo é verdadeiro e que eu sinto aquilo que eu prego. É a testificação do espírito. Por isso não adianta eu ficar enchendo pessoas de palavras, porque o evangelho, ele está além de palavras, ele é poder. E uma coisa que Jesus fez para que eles crescem no que ele dizia, foram os sinais e o poder. Essa é a diferença. E o Espírito Santo está com saudades de uma igreja que verdadeiramente vive ele. Uma igreja que respira o Espírito Santo. Uma igreja que o Espírito Santo se manifesta nela. Não uma igreja que fica inventando, mas uma igreja que não precisa forçar. O Espírito Santo já está nela. Que somos nós. Que quando nós estamos no nosso quarto, às 3 horas da manhã, orando, o Espírito Santo nos visita. Quando estamos sozinhos em nossa sala falando com o Espírito Santo, ele se manifesta em nós. Ele está procurando uma igreja assim. Um povo que lembra dele. Um povo que cultiva a presença dele. Um povo que lembra do Espírito Santo. Um povo que a alma está incendiada com a presença dele. O prazer do Evangelho é saber que quando eu digo, o Espírito Santo assina embaixo. O Espírito Santo tem que assinar embaixo nossas palavras. O Espírito Santo tem que assinar embaixo nas nossas mensagens. O Espírito Santo tem que assinar embaixo em tudo que nós pensamos ou fazemos. Por isso o Espírito Santo está com saudades. Saudades daqueles que um dia o teve e hoje não tem mais. Nós temos que entender que o Espírito Santo está longe de qualquer religião. Quando Deus nos criou, ele sabia que inúmeras religiões iriam aparecer na terra, mas ele sabia também que essas religiões não tinham nada a ver com ele. Vários ensinamentos que se dizem cristãos, mas não têm o Espírito Santo. E ensinamentos sem o Espírito Santo é vaidade, não tem efeito nenhum, não traz mudança em vida nenhuma. Frequentar uma igreja é muito pouco. A igreja tem que ser cheia do Espírito Santo. E só há uma igreja cheia do Espírito Santo quando a igreja abandona o pecado, a corrupção, a mentira. Quando a igreja deixa a podridão de lado e viva um evangelho verdadeiro, um evangelho limpo, um evangelho transparente. Não adianta eu fazer teatro, porque Cristo, ele conhece, ele é onisciente. Deus é onisciente, o Espírito Santo é onisciente, eles conhecem a intenção dos nossos corações. Então, com o Espírito Santo, ele quer achar espaço em nós. Ele quer uma igreja que verdadeiramente respira Jesus, respira o Espírito Santo, uma igreja que exala o sangue de Jesus. O Espírito Santo está com saudades da sua igreja, está com saudades daquele povo que verdadeiramente
o cultuava. Abraço.